Olá amigos de Meu Horto Fácil. Estás arruinando tus plantas sem saberlo? Muitos cometem erros ao regar que parecem inofensivos, mas são letais para o teu horto. Se alguma vez te has perguntado por que tuas plantas marchitam, amarelham ou não crescem, este vídeo te vai deixar bem claro. Hoje te revelo os 5 erros mais comuns que quase todos cometemos ao regar e como evitá-los para ter um horto sano, verde e produtivo. Não sigas regando mal. Número 1. Regar todos os dias sem revisar o substrato. Regar todos os dias por costume é um dos erros mais estendidos entre quem empeça um horto, especialmente em casa ou em terraças. A lógica suele ser, se rego a diário, a planta estará feliz. Pero lo certo é que as plantas não bebem igual todos os dias e um excesso de água pode ser tão daninho ou mais que a falta de rego. As raízes necessitam oxígeno tanto como a água. Se o substrato está constantemente úmido, as raízes não podem respirar, o que favorece a aparição de enfermedades como a apodrição radicular ou o desenvolvimento de hongos. Además, ao manter a terra demasiado úmida, limitamos o crescimento saudável da planta. Então, quando há que regar realmente? Aqui vai um truque básico, pero muito produtivo. Introduz o dedo no substrato uns 2 ou 3 centímetros de profundidade. Se a terra está seca, em essa capa, é momento de regar. Se não sentes umidade, espera um dia mais e vou fazer o mesmo teste ao dia seguinte. Este resto tão sencillo te ajuda a evitar o rego necessário e favorece o desenvolvimento de raízes fortes que buscaram a água e profundidade. Também é importante considerar o tipo de substrato. Alguns retêm mais umidade que outros e se estás usando recipientes pequenos, como macetas ou jardineiras urbanas, a evaporação será maior. Pero isso não significa que debas regar automaticamente todos os dias. Observa o teu horto, tuas plantas te dirão o que necessitam. Por último, se vives um entorno urbano onde a água é limitada ou custosa, esta boa prática também ajudará a ahorrar recursos. Um horto responsável não só produz alimentos, também cuida do meio ambiente desde o primeiro resto. Número 2. Regar por arriba e mojar as hojas, um dos erros mais comuns e também mais fáceis de corrigir. É regar diretamente sobre as hojas em lugar de hacê-lo ao pé da planta. Isto suele ocorrer por desconhecimento ou por comodidade, especialmente quando se rega com uma mangueira ou regadeira sem precisão. Aunque pode parecer inofensivo, mojar as hojas regularmente pode ignorar vários problemas, especialmente se se hace em los momentos menos adequados do dia. O principal risco é a aparição de enfermedades fúngicas, como é o caso do milho e do oídio, que prosperam em ambientes úmidos e se propagam com facilidade. Este é especialmente certo se o rego se realiza por la tarde ou por la noite, quando a umidade se mantém por mais horas e não há suficiente sol para evaporar o excesso de água. Además, ao mojar as hojas, parte da água não llega às raízes, que são as encarregadas de absorver a água e os nutrientes. É decir, estás gastando água que não beneficia realmente a planta e isso também pode afetar o seu crescimento a médio prazo. Então, como se deve regar corretamente? Rega diretamente na base da planta, cerca do talho, sem tocar hojas nem flores. Haz-lo preferentemente nas primeiras horas do dia, para que qualquer umidade residual se evapore com o sol. Se usas rego por goteio ou botelhas invertidas, melhor aún, a água irá justamente onde se necessita e evitará salpicaduras innecessárias. Se estás em um horto urbano ou tens macetas em uma terraça, esta prática é aún mais importante e aqueles espaços reduzidos podem favorecer a propagação de hongos se uma planta enferma morre a las demás. Em resumo, a água deve ir ao suelo, não às hojas. É um pequeno câmbio para que marque uma grande diferença na saúde do teu horto. Número 3. Regar nas horas mais calorosas do dia. Outro erro muito frequente no horto urbano e também em jardins e terraças é regar justo quando o sol está em seu ponto mais alto, é decir, entre as 12 e as 16 horas, dependendo da zona. Aunque essa hora o calor nos preocupe e nos pareça urgente refrescar as plantas, regar em pleno sol pode ser contraproducente. Primeiro, porque grande parte da água se vai evaporar rapidamente, antes sequer de ligar às raízes, o que significa que estarás desperdiçando a água e as plantas não se beneficiarão como deveriam. Este é especialmente grave em climas secos ou em épocas de sequia, onde cada gota conta. Em segundo, existe o mito de que as gotas de água sobre as hojas podem actuar como lupas e queimá-las, aunque isto não ocorre facilmente com todas as plantas. O que assim pode passar é que o contraste entre a água fria e o substrato caliente genera stress térmico nas raízes. E uma planta estressada, aunque não o notes, cresce mais lento, é mais vulnerável a enfermedades e produz menos frutos. Então, qual é o melhor momento para regar? Muito temprano por la manhã, ideal porque a água se aproveita melhor e as plantas têm toda a jornada para absorvê-la. Ou al entardecer, quando baja o calor, aunque é importante evitar mojar as hojas, como já vimos no ponto anterior, para prevenir hongos.
Se por tus horários só puedes regar em momentos calorosos, intenta ao menos dar sombra temporal à zona que vas a regar ou usar sistemas como rego por goteo que dosificam a água de forma constante e precisa. Recuerda, regar nas horas mais calorosas não refresca as plantas, só estressa suas raízes e desaprovecha a água. Com um cambio de horário puedes melhorar muito a saúde de tu huerto. Error número 4. Regar sem tener em conta o tipo de planta. Não todas as plantas necessitam da mesma quantidade de água, nem com a mesma frequência, e tratar a todo o huerto por igual é um erro comum que pode afetar gravemente o desenvolvimento de tuas plantas. Por exemplo, as plantas aromáticas mediterrâneas, como é o caso do romeiro, o tomilho ou a lavanda, preferem suelo mais secos e um rego muito moderado. Em cambio, hortaliças como o pepino, a lechuga ou o calabacim são muito mais exigentes com a água e necessitam um rego mais frequente para que não se marchitem nem se estressem. Se regas tudo igual, umas plantas terminarão ahogadas e com risco de podreção das raízes, mientras outras se quedarão sedentas e debilitadas. Además, o excesso de água em plantas que não a toleram pode atrair plagas ou enfermidades. Então, se esquecer, aprende as necessidades hídricas básicas de cada tipo de planta que tenhas. Agrupá-las por tipo em tu huerto para facilitar o rego adequado. Observa as hojas, o crescimento lento ou a terra constantemente úmida são sinais de que algo não va bem. Recuerda, um bom jardineiro rega com inteligência, não por costume. Ajustar o rego segundo as plantas que cultivas pode marcar uma grande diferença em tu cosecha. Error número 5. Não revisar tu maceta, ou recipiente, ou a bancal. Um dos erros mais silenciosos destrutivos no rego é não assegurar-se que a água tenha por onde sair. Um substrato ou recipiente sem boa drenagem converte o rego em um inimigo, não em um aliado. Quando regas e a água não pode escorrer-se corretamente, as raízes quedam atrapadas em um ambiente úmido, constante, sem oxígeno. Isto cria o cenário perfeito para a asfixia radicular, a aparição de hongos e podrição das raízes, uma das principais causas de plantas aparentemente sanas. Isto passa muito em huertos urbanos, onde usamos macetas recicladas, baldes inclusos em bases de plástico que não têm agorreiros suficientes, ou onde o fundo está bloqueado por terra. Assegura-te que todas as tuas macetas e recipientes tenham orifícios de drenagem na base. Há nada uma capa de grava, pedras pequenas ou troços de cerâmica no fundo para melhorar o fluxo de água. Usa um substrato suelto e bem areado, evita a terra de jardim compacta. Observa se depois de regar a água se queda estancada muito tempo. Se é assim, é momento de revisar e corrigir. A drenagem é tão importante como a água. Se tus raízes não respiram, tu planta não crescerá. Ahora já sabes como evitar os erros comuns ao regar. Recuerda, uma planta bem regada não é a que recebe mais água, sino a que recebe a água justa. Se te ha servido este vídeo, dá-lhe like, comparte-lo com alguém que tenha um huerto e subscreve-te para seguir aprendendo juntos. Nos vemos no próximo vídeo e que tu huerto cresça com força. Já sabes, sempre fácil, cosecha grande. Adeus e hasta o próximo vídeo.